Como o Marco foi um outro fator diferenciador da nossa igreja, né? Porque a igreja ficou sendo chamada da igreja do Marco, né? Mas a história do Marco, o Marco fingia que tomava conta de carro ali. Mas ele era um alcoólatra, e ele ia lá no morro, né? Fazia umas travessuras, né? Descia com os negocinhos lá do morro. Era aquela história ali, né? E eu falava pro Marco, Marco, a sua vida pode ser mudada, ser transformada. Esse um dia vai mudar. E um dia, uma quarta-feira, o Marco chegou lá na igreja, chegou lá assim, pastor, eu vim para ficar. De roupa mudada toda. Eu fiquei olhando assim para ele, intimamente, a gente pensa assim, agora, o que a gente vai fazer? Resultado, a história do Marco se tornou um fator desafiador, diferenciador, porque ele agiu na vida de pessoas também. A irmã Rosângela, ela ia para um terreiro de candomblé em Caxias, lá na Baixada, e a gente falando de Jesus para ela, o Marco falando de Jesus para ela. Resultado, a Rosângela veio se converter. Então, quer dizer, o Marco foi um fator diferenciador, porque além dele ter a vida dele transformada, porque o Marco ele voltou a estudar, se converteu, Jesus mudou a vida do Marco, depois ele fez o curso técnico de solda no Senai, e para completar, ele ganhou um apartamento em Senador Camará, um apartamento, um negócio espetáculo. Que eu fiquei olhando assim, só Jesus pode fazer um milagre desse na vida da pessoa. Marquinho, que saudade. Veio para Jesus como um mendigo, viveu entre nós depois de convertido como um soldado e morreu como um príncipe. Marquinho foi uma pessoa que apareceu na igreja pela primeira vez num culto de quarta-feira. Tinha acabado de sair do centro de recuperação de dependência química. A gente, conversando com ele, perguntou um pouco da história dele. Ele se limitava a dizer que já tinha recebido a bênção dele, estava liberto e era o momento de sair. E ele pediu uma ajuda para a gente, para que ele pudesse pagar o primeiro aluguel na estalagem. Uma estalagem que tinha do lado da igreja. Era um aluguel barato, era um aluguel em torno de R$ 150 na época, talvez um quarto do salário mínimo hoje. E eu lembro muito claramente de eu conversando com o pastor Raimundo e dizendo o seguinte, pastor, eu não acredito que vai ser a única ajuda que ele vai pedir. Eu acho que ele fez uma baita besteira em ter saído do centro de recuperação. Ele ainda cheirava como um mendigo. Sim, a gente via que ele estava bem abatido ainda. Mas a gente tem que ajudar, então vamos ajudar a fundo perdido, ainda usei essa expressão. E o Marquinho nunca mais pediu uma ajuda, o Marquinho nunca mais saiu da igreja, sempre participando de tudo que é atividade da igreja, sempre trazendo pessoas para a igreja e sempre contribuindo para a comissão da igreja. Então o Marquinho foi um presente de Deus para todos nós. Havia gente em Santa Teresa que conhecia ele como o homem da capa preta. Muitas crianças tinham medo do Marquinho. E depois ele encaminhou um monte de gente para a igreja por conta do testemunho de vida dele. Marcos era uma pessoa maravilhosa. Quem não conheceu Marcos perdeu. Porque aquele cara, ele era marcante. Até hoje eu sinto saudade dele. Aprendi muito, a humildade. Aquele ali era assim, um amor mesmo do evangelismo. Aquele era evangelista. Na simplicidade, ele trouxe muita gente. Muita, muito. E eu vou falar uma coisa para você. Eu tive os últimos momentos com ele e eu não vi nenhum momento dele questionar a Deus. Ele sempre agradecia a Deus a tudo, até no leito de morte. Então, assim, é uma pessoa que eu sinto saudade até hoje. E era muito engraçado que o pastor Raimundo botava ele todo no final para dar o testemunho dele. Aí, assim, quando o pastor Marcelo chegou, o pastor Marcelo não tinha muita noção de quem era o Marcos. Aí, o pastor Marcelo pediu para ele falar, de novo, então vou falar mais uma vez a minha história. Mas assim, foi um aprendizado muito grande, como Deus cuidou da vida dele e transformou. O Marquinho, ele sempre promovia evento, né? Ele promovia vigília, a gente vinha. Cheguei a ver quando ele chegou na igreja, assim, que ele tinha vindo do centro de recuperação, que recuperado, lá ele se converteu. Então, quando ele chegou aqui, foi bênção, né? Porque ele fazia de tudo também. Ele promovia culto, já fizemos culto na Praça Odilo, lá em cima, já tivemos evento lá, e sempre no Lago dos Guimarães. E ele gostava muito de evangelizar, né? Estava sempre evangelizando na porta da igreja, sabe? Era muito animado, um abençoado mesmo.
Ah, sim, irmão. Marquinho foi encontrado na sarjeta, totalmente destruído. Mas o pastor investiu no Marquinho e pronto. Marquinho se transformou num verdadeiro homem de Deus. Marquinho era um cara totalmente, meu Deus, difícil de lidar, né? Mas assim, o azedou macarrão dele, ele foi assim tremendo, sabe? Um homem realmente de Deus e muito respeitado no bairro. Todo lugar que ele ia, sabe? Porque via o Marquinho como era e como se transformou, entendeu? Ou seja, realmente o Marquinho foi transformado por Deus. Marquinhos, eu acredito que tem outros que falem também assim como eu, né? Mas, já que a pergunta já veio, Marquinhos, uma figura, né, que deixou saudade para a gente, um exemplo de uma conversão genuína. Marquinhos era conhecido como aquele que bebia 2 litros de cachaça no dia, e pastor Raimundo foi a pessoa principal, né, de evangelização do Marquinhos, mas assim que houve o primeiro contato dele com a igreja, né, a igreja abraçou o Marquinhos e ele foi uma figura, assim, importante no ministério do pastor Raimundo, no ministério da igreja, né. Eu acredito que quem perguntar, a quem quer que esteja que se pergunte ali em Santa Teresa do Marquinhos, sim, muita gente ali vai lembrar. E começou, né, com aquela barraquinha de vender os temperinhos verdes, que passou a vender, fazer tapioca, vender na porta da igreja, começou a estudar, terminou seu ensino fundamental, depois ensino médio. Acho que ele fez um curso básico nos Tenais, se eu não me engano, e evoluiu, né? E Deus fez uma grande obra através da vida dele, ele abençoou muito a nossa igreja.